Olá, estudante de Química, vamos para a nossa segunda aula sobre Introdução à Química Orgânica, ainda falando sobre estrutura e nomenclatura de compostos orgânicos. Na aula passada falamos sobre estrutura e nomenclatura de substituintes alquílicos, nomenclatura sistemática de UPAC, nomenclatura comum, nomenclatura dos alcanos e nomenclatura dos cicloalcanos. Vamos revisar? Então, é importante saber a estrutura e a nomenclatura e as funções químicas, porque basicamente quando faz uma reação, chega-se a outras funções químicas. Então, conhecer as funções químicas é extremamente importante para o estudo da área de orgânica. E em termos de estrutura, aqui a gente tem a estrutura de Kekulé, que é essa estrutura aberta, né, chamada fórmula estrutural, mas ela pode ser apresentada de uma forma mais simplificada, que é a estrutura condensada. Tá? E esse modelo aqui, né, de bolas e varetas é bem interessante. Temos aqui metano, etano, propano e butano. Nessa tabela aqui, então, a gente pode ver que o nome é dado a partir do número de carbonos, tipo de ligação, tá? E termina com O. Aqui está um pouquinho tá em inglês, mas desconsidere aqui o methane aqui, tá? Então, a estrutura condensada. Veja que o ponto de ebulição ele vai aumentando conforme vai aumentando a cadeia, o ponto de fusão também e a densidade também. Então, considerando aí a estrutura, a nomenclatura comum, né, ou nesse caso aqui, as estruturas com 4 carbonos, né, eu quero destacar aqui para vocês essa unidade estrutural ISO, tá? E a unidade estrutural NEL. NEL tem que ter um carbono quaternário, tá? E a ISO vai estar nas pontas da cadeia, com 6 carbonos aqui, tá? Então, isohexano, neohexano. Lembra que esses daí são nomenclaturas usuais, mas são aceitas também pela IUPAC, ISO, NEL, tá? E aí, se o grupo estiver ligado ao mesmo carbono, cada grupo tem que ter o seu endereço. Considerando aqui com 7 carbonos, tá? Então a gente tem aqui as várias possibilidades de cadeias com 7 carbonos. Então a nomenclatura sistemática, né? Então a gente vai dar um nome a um grupo lateral, que é o número de carbonos mais IU, ou se ele for no final, né? Esse grupo substituinte vai ser ILA, e aí então o R é uma representação geral. Então, a nomenclatura comum aí de alguns compostos, como metilálcool, álcool metílico, etilamina, iodeto de metila, butilamina. Esses grupos substituintes são bastante importantes, então tem que ter em mente o metil, etil, propil, isopropil, a butila. Aí com 4 carbonos tem butila, isobutila, sec-butila, porque a metila está ligada a um carbono secundário ligado à cadeia principal. Terc-butila tem um carbono terciário, olhando só para o grupo substituinte, tá? Porque ele vai estar ligado à cadeia principal e vai ser um carbono quaternário. Pentila, isopentila, neopentila, exila e isoexila. Nesse caso, na nomenclatura, a cadeia principal tem que ser a maior, não importa se ela está na horizontal, se forma um S, se forma um U, tem que ser a maior cadeia. A numeração do grupo lateral, substituinte, ela tem que ser a menor possível. Tá? Se tiver 2 grupos, continua sempre a menor numeração, um deles tem que ter a menor numeração possível, que mostra aqui a numeração dos grupos. E a cadeia principal, se ela tiver o mesmo comprimento, escolhe a mais ramificada. Por isso que essa está correta, essa aqui está incorreta. Outra forma, tem uma maneira totalmente sistemática de dar o nome ao grupo substituinte, eliminando iso, terc, nel. Então, as duas são válidas. Tá? Aqui, então, por exemplo, a posição que esse grupo é 4, independente, só que aqui trata esse aqui, pegar a maior cadeia. Tá? Então a gente tem o etil, e no etil, no carbono 1 tem um metil. Então é 1 metil, etil, octano. Tá? Mesma coisa aqui. Então, algumas situações você não consegue
utilizar aquela tabelinha, então você é obrigado a usar a nomenclatura totalmente sistemática para o grupo de ramificação. Tá? A ramificação. Nomenclatura cicloalcanos, agora a diferença é que sempre vem ciclo antes. Tá? Aqui já outras formas de representar a estrutura de linha, estrutura geométrica, no caso dos ciclos. Tá? E sempre lembrando que os grupos são colocados em ordem alfabética, não esqueça disso. Se apareceu um grupo nos ciclos, ele não precisa de numeração, tá? Não precisa de numeração. Aqui a numeração é 1 para o ciclo pentil, mas porque a cadeia principal é a maior cadeia, sempre a maior cadeia vai ser a cadeia principal, não importa se ela é aberta ou fechada. E, então sempre um deles vai ter a numeração 1, percebe? E o segundo vai ter a menor numeração possível, daí você faz a leitura horária ou anti-horária para ter essa menor numeração. Tá? Se tiver 3 grupos, um deles vai receber o número 1. Então tenta como número 1 cada um deles e procura a relação que vai dar a menor numeração possível. Hoje nós vamos estar falando então sobre nomenclatura de aletos de alquila, éteres, álcoois e aminas. Vamos começar pelos aletos, tá? Então, ó, os aletos, eles são considerados assim em prioridade, eles têm uma menor prioridade do que os alcanos. Então, eles são tratados na nomenclatura como substituintes, na nomenclatura sistemática, tá? Um aleto ele pode ser primário, tá? Vai depender do carbono que ele está ligado, tá? Ele pode ser secundário, se estiver ligado a um carbono secundário. E também ele pode ser terciário, se estiver ligado a um carbono terciário. Ali. Em termos de nomenclatura, tá? Então, a nomenclatura, como eu disse para vocês, o aleto é tratado como um grupo substituinte de um alcano. Então, cloro, metano, tá? Clorometano. Também a nomenclatura usual, que normalmente vai estar de vermelho, aí você trata ele como se fosse um sal, tá? Então, ó, cloreto de metila, não é um sal, tá? Por favor. Cloreto de metila, tá? Então, trata como se o cloro fosse um ânion, o nome de um ânion, que é cloreto. E aí lembra, ila, então o substituinte do cloro, como ele vai para o final, então ele recebe a terminação ila. Esse aí, então, vai ser o fluoretano, sem necessidade de numerá-lo, até porque ele sempre vai estar no carbono 1, independente da posição. E aí, então, ó, fluoreto de etila. Ó, esse já tem um pequeno detalhe. Ó. O iodo são 3 carbonos, ele está no carbono do meio. Ele poderia estar no carbono, tá, da ponta. Então, eu posso numerá-lo, tá? E aí nós vamos ter o 2 iodo propano, tá? E o iodeto de isopropila seria a nomenclatura usual dele. Lembra, ó, ele como trata ele como cadeia principal, então você tem aqui uma unidade estrutural iso, ó, CH, CH3, CH3, tá bom? E esse aqui é a mesma coisa, ó. O bromo poderia estar no carbono 1 e no carbono 2. Ó. Aqui também seria carbono 1 ou carbono 2. Então, 2 bromo butano. E na nomenclatura usual, brometo de sec-butila. Então é uma butila e ele está ligado ao carbono secundário dela. Então por isso que brometo de sec-butila. Tá? Bom, agora aqui, ó, ele não tem, vamos dizer assim, prioridade. Então ele é tratado como uma ramificação. Se a gente for ver bem aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui, 1, 2. Então, o carbono 1, melhor endereço 2 do que 3. Então, esse é o carbono 1, tá? E, obviamente, ele aparece primeiro por causa da ordem alfabética. Então, nós vamos ter o quê? O 2, bromo.
5-metil, que é 2, 3, 4, 5-metil, e heptano, tá? Eu tirei o H. Se você quiser colocar o H, coloque, mas aí faça um tracinho. Então seria 2-bromo 5-metil, traço, heptano com H, tá bom? Não tem H no meio da palavra no português, por conta disso. Olha aqui, ó, que interessante. Se você olhar aqui, ó, vou chamar isso aqui de carbono 1, primeiro numeração que você vai ter é 2, 2, tá? E aqui, a primeira numeração que você vai ter é 1. Não importa que seja duplique, mas ó, o número menor, então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então seria 1, 5, 5 ou 2, 2, 3, 4, 5, 6. Só que 1, 5, 5, se você pegar o menor número do 1, 5, 5 e o menor número do 2, 2, 6, vai ser 1 contra o 2, considerando esse carbono 1. Então, 1 é menor que 2. Então, esse é obrigatoriamente o carbono 1. E aí nós temos esse nome, um cloro 5,5-dimetilhexano. Perfeito? Agora com o ciclo, ó. É bom já dar uma relembrada no ciclo também. Eu comentei com você, se tivesse só um grupo substituinte, esse ciclo, esse grupo não receberia número algum. Agora, havendo mais que um grupo, aí então um deles recebe o número 1, o outro aí vai receber o número que der. Nesse caso aqui, e a leitura pode ser tanto horária quanto anti-horária. Nesse caso, então, 1, 2, se eu ler horário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu ler anti-horário. Ah, mas se eu pegar isso aqui, ó, 1, 2, vai dar 1, 2 para os dois. Aí, o que manda é a ordem alfabética. Iodo, etil, tá? Etil vem antes de I do iodo. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Então, vamos lá. Tá ali, ó. Então, vai ficar 1 etil, 2 iodo, e aí ciclopentano. Percebe que aqui não há separação, tá? Letra com letra não separa. Número, letra, traço, tá? Letra, número, traço. Número, letra, traço. Isso é regra. Tem que respeitar. Não é opcional. Bom, não é opcional. Agora tem 3. Agora, com 3, ó, uma coisa é certa. Um deles vai receber o número 1. Tá? Então, você vai ter que dar o número 1 para cada um deles, para ver qual vai dar a menor numeração possível. Tá? Ou, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, ó. Então, esse aqui vai ficar 1, 3, 4. Esse 1, 2. Tá? 3, 4, 5. Nesse caso aqui, 1, 2, você já começa com 3. Esse aqui já não é o número 1. Tá? Se eu fizer o sentido contrário, 1, 2, 4. Aqui ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Ficaria 1, 2, 5. Oh, isso é interessante. E se esse fosse 1? 1, 2, 5, 1, 3, 6. Nada interessante. Tá? Então vamos ver aí o número 1. O número 1 vai ser o metil. 1, 2, 4. Então, só que a ordem é alfabética. Bromo vem antes de cloro, que vem antes de metil. Então, por isso, ó, 4 bromo, esse como carbono 1, e a leitura é anti-horária. 4 bromo, tá? 2 cloro, 1 metil, e aí o ciclo hexano. Bom? Nomenclatura dos éteres. Então, um éter, você vai ter o oxigênio como heteroátomo. Ele faz parte da cadeia principal. Tá? Então, esse é um éter simétrico e esse aqui é um éter assimétrico, ou seja, nós podemos ter onde os grupos R são iguais no éter, aí ele é simétrico, e os grupos R são diferentes, aí ele é assimétrico. Então, os nomes usuais dos éteres. Nos nomes usuais do éter, você vai, a cadeia principal, então ela vai lá no final do nome, vai ser éter. E o resto é tratado como ramificação. Então, nesse caso aqui, então, você tem
uma metila e uma etila, ou um grupo etil e um grupo etil ligado, tá? Como eles vêm antes, a gente vai chamar de etil e metil. Então, olha como fica. Etil, metil, éter, tá? Aqui, ó, mesma coisa. Ó. Agora tem duas etilas, ó. E eu vou tratar, na nomenclatura usual, eu chamo esse de éter e o resto de ramificação. São dois etil, então etil, etil, dietil, éter. E aqui, ó, agora aqui nós temos, tá, algo mais complexo. 1, 2, 3, 4, ó. É butil. Mas o butil, ele tem a cadeia linear. Então esse não pode ser o butil, tá? Mas se você olhar aqui na ponta, ele tem a unidade estrutural iso. Então esse é uma isobutila, o isobutil. E esse 1, 2, 3, 4, ó, também, ó. Só que agora a gente tem um carbono olhando só para o grupo, tá? Terciário. Então, esse é o nosso térquibutil. Então, vamos ver como é que vai ficar? Térquibutil, isobutil, éter, tá? Tá, mas isso não é antes de T? Não. Nesse caso, o I está sendo comparado com o B, tá? Então, lembra quando refere-se em número, di, tri, terc, sec, eles não entram na ordem alfabética. Então, é o B, vem antes de I, por isso que é terc butil, isobutil, éter. Mesmo a nomenclatura usual, comum, ela tem suas regras, tá? E acaba obedecendo regras da sistemática. Nesse aqui, ó, o que nós temos? Então, a gente tem, aqui temos, então, três carbonos, né? Prop, e aí a unidade estrutural iso, então, a isopropil. E aqui nós temos 4 carbonos, tá? Que não parece nem com esse que é isobutil, nem com esse que é tecbutil. E esse, então, a gente chama ele de sec-butil, porque nós temos o carbono que está ligado à cadeia principal, que no nosso caso aqui é o oxigênio, tá? Ele é um carbono secundário em relação ao grupo substituinte, tá? E aí, então, nós vamos ter, então, nesse caso, olha lá, sec-butil, isopropil, éter, bom? E esse aqui, ó. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, e aqui, ó, já dá para perceber a unidade estrutural iso. Então, isso é uma isopentila. E aqui é o ciclo, seria o ciclo hexano, mas como grupo substituinte é ciclo hexila ou ciclo hexil. Então tá ali, ó, ciclo hexil, isopentil, éter. Agora vamos para a nomenclatura sistemática. Na nomenclatura sistemática, como o éter não tem prioridade em relação aos alcanos, ele é tratado como uma ramificação, como um grupo substituinte. Então, esse grupo substituinte recebe um nome especial. Então, se você ali, ó, número de carbonos mais oxi, que vem do oxigênio. Então, esse é o grupo metóxi. De novo, ó, et mais oxi, etoxi. Aqui, ó, isopropil, tá? Então, isopropoxi. E aqui a gente tem uma sec-butila, tá? Como nós vimos anteriormente. Então, sec-butoxi, tá? Então, agora, então, na nomenclatura usual eu trato ele como ramificação, essa cadeia. Então, a gente tem, está na cara que esse aqui é o carbono 1, certo? Então, no carbono 2, nós temos o grupo metóxi. Então, 2-metoxi, e aí a cadeia com 4 carbonos, butano. Aqui, ó, nós temos aqui, então, essa ramificação com 2 carbonos é o etóxi, certo? E aí, então, essa aqui é a cadeia, a gente tem que ver qual a numeração, mas, ó, esse não pode ser o carbono 1, porque aqui vai dar 3. Esse pode ser o carbono 1 e vai dar, para o etóxi,
a numeração 1. Então, 1, 2, 3, tá? Então, eu vou ter o etoxi e o metil. Então, 1 etoxi, 3 metil, 1, 2, 3, 4, 5, pentano. De novo aqui, ó, agora nós temos a cadeia principal é essa daqui, ó. Esses dois aqui, ó, são ramificação. E aí nós vimos que é o isopropoxi, só que eles aparecem duas vezes. Então nós estamos falando aí de um diisopropoxi. 1, 2, 3, 4. Eles poderiam estar os dois ligados no carbono 2 e 3, tá? Então, 1, 4 diisopropoxi butano. Tá bom? Então, ainda dentro da ideia de nomenclatura de éteres, dê o nome sistemático dos compostos abaixo e o nome comum quando possível. Por que quando possível? Nem sempre é possível. O nome comum, ele é possível para estruturas mais simples. Quando as estruturas elas ficam um pouco mais complexas, você é obrigado a utilizar o nome sistemático, tá? Nomenclatura dos álcoois. Então, ó, um álcool, quando uma hidroxila está ligada a uma cadeia alquílica, nós temos um álcool, tá? Então, ó, o álcool primário, se for um carbono primário. Um álcool, tá, secundário, se a hidroxila estiver ligada ao carbono secundário. E o álcool terciário, se a hidroxila estiver ligada ao carbono terciário. Tá? Então, na nomenclatura usual, chama-se de álcool, tá? O número de carbonos mais ílico. Então, ó, álcool etílico. A gente conhece no dia a dia essa nomenclatura, né? Então, esse é o álcool propílico. E esse? Álcool isopropílico. O pessoal gosta de usar esse álcool aqui para limpar telas de celulares, para limpar telas de computadores. Diz que ele não absorve muita água. Isso é interessante para esse tipo de tela, tá? E esse aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e tem um carbono quaternário. Então seria pente, e essa unidade estrutural, nel. Então, álcool neopentílico, tá? Vamos para a nomenclatura sistemática. É óbvio que essa nomenclatura ela é limitada, tá? Então a sistemática é muito importante. Então, no caso, na nomenclatura sistemática é número de carbonos, tipo de ligação e termina com ol. Então tá ali, ó, metanol, tá? Etanol, né, ó, número de carbonos 1, 2, et. Só tem ligações simples entre os carbonos, e o final é ol, tá? Agora, aqui eu preciso numerar onde está a hidroxila. Por quê? Porque ela poderia estar no carbono 1, poderia estar no carbono 2 e poderia estar no carbono 3. Aqui, ó, qualquer posição, se a hidroxila estivesse aqui ou aqui, está no carbono 1. Na orgânica, o óbvio não precisa ser dito. Tá? Então, um etanol não existe. Tá? É descer para baixo e subir para cima. Não se fala isso. Tá, tudo bem, a pessoa até pode falar, mas dói no ouvido. Tá errado. Pleonasmo vicioso. Tá? Agora aqui não. Se você não identificar onde está a hidroxila, eu não vou saber que álcool você está falando. Então, nesse caso, tem que ser o 3, tá? Pentanol. Tá? 5 carbonos. Ou, e aí, essa é a nomenclatura mais, mais recente, vamos falar assim. É recente, entre aspas, faz muitos anos que ela está aí. Apesar de que a bibliografia que eu trabalho, ela não utiliza essa, essa forma, tá? Mais atualizada de nomenclatura. Então ficaria o que? Pentan 3-ol. Então você coloca o número de carbonos, pent, an, traço, aonde está a hidroxila e finaliza com ol, tá? Eu sou da opinião que essas nomenclaturas, assim, esses nomes mais simples, fica bem mais pronunciável 3-pentanol do que pentan 3-ol, tá?
Então, eu deixo vocês livres para usar qualquer uma delas. Essa é a mais recente, mas a bibliografia que eu utilizo, opta em utilizar essa, porque ela é mais usual, é mais utilizada. É uma nomenclatura sistemática que foi mudada, mas que, continua sendo muito utilizada em rótulos de reagentes, em livros, então eu vou ficar com essa aqui de cima como referência, tá. Mas você pode usar tanto 3-pentanol quanto o pentan 3-ol, tá. O Tá aí então, ó, aí é o 2-butanol, sou obrigado a indicar a posição da hidroxila, tá. Ou butan 2-ol. Aqui, ó, uma coisa importante é que o carbono 1, nesse caso, ou o carbono mais próximo da hidroxila, vai ser o carbono 1, tá. Por quê? O álcool ele tem prioridade, a hidroxila tem prioridade em relação aos hidrocarbonetos. Então, esse é obrigatório o carbono 1, tá? Esse é obrigatoriamente. Então, nesse caso, 1, 2. Então, no carbono 1 tem a hidroxila, no carbono 2 tem a etila, tá? Então, 2-etil, tá? 1-pentanol. Ou, se quiser, 2-etil, pentan, 1-ol. Aqui, ó, interessante, ó. Nós temos essa cadeia com 1, 2, 3, 4. E aqui com 1, 2, 3. Mas essa cadeia com 3 carbonos, ela tem a hidroxila, que é justamente o grupo que indica a função orgânica, tá? A função orgânica. Então, mesmo sendo a cadeia menor, ela é a cadeia principal. Então, isso aqui é uma ramificação, tá? Então, ó, lembra, ó, butoxi. Então, tá? 3-butoxi, 1-propanol. Ou 3-butoxipropan, 1-ol. Tá? Aqui, ó, mesma ideia. Esse obrigatoriamente é o carbono 1. Tá? Ah, mas bromo vem antes de hidróxido. Nada a ver. Aí não é ordem alfabética. Aqui é prioridade da função. Então, essa função tem prioridade em relação aos alcanos. Então, tua preocupação é ter a menor numeração para hidroxila. Tá? Então, esse é 1. Então, vai ser 3-bromo, tá? 1-propanol. Aqui é a mesma coisa, ó, o cloro está no carbono 1 aqui, mas a hidroxila ficaria no carbono 3. Então, esse tem que ser o carbono 1 para que a hidroxila receba a numeração 2. A menor numeração tem que ser da hidroxila. Então, por isso, 4 cloro, tá? 2 butanol. Aqui, ó, mesma ideia. Ó. Ah, aqui ficaria 2,2, enquanto a hidroxila, com esse aqui o carbono 1, fica o 2. Não interessa aqui 2,2, ficaria 2,2, 2,2, 3, 4. Né? 2, 2, 4, aqui ficaria 2, 4, 4. Né? Então, mais a prioridade é da hidroxila. Então, esse é o carbono 1. Olha para a hidroxila. Esse tem que ser o carbono, senão vai ficar 2, 2 para a posição da hidroxila, e para cá seria 1, 2, 3, 4 para a posição da hidroxila. Errado, tá? Então tá ali, ó. Então, obrigatoriamente é 4, 4 de metil, 2 pentanol. Bom, aconselho vocês usarem esse tipo de nomenclatura para os nossos estudos aqui, tá? Aqui, ó. Agora, se eu vou olhar só para a hidroxila, ó. 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3. Bom, é indiferente qual é o carbono 1. Bom, quando é indiferente qual vai ser o carbono 1, porque ambos vai dar o endereço 3 na cadeia principal da hidroxila, então você vai fazer o quê? Agora vai olhar para o cloro. 1, 2, 3, 4. Entre 2 e 4, melhor?
2. Então, esse é o carbono 1, porque dá a numeração 2 para o cloro e é indiferente para a hidroxila, que vai dar 3, tá? Então, 2 cloro, tá? 3 pentanol. Então, 4 cloro, 3 pentanol está errado, tá bom? Olha o xizinho. Aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, mesma coisa, tá? Então, o endereço é 4 da hidroxila na cadeia principal. Mas esse carbono deve ser o 1 para dar, tá, a posição 2 para a metila. Então, esse é o carbono 1 obrigatoriamente, então 2-metil, tá? 4-heptanol. Percebe que eu coloquei o H aqui, ó. Aí nesse caso tem um traço, ó, tá? Ele não está no meio, tipo cicloheptanol. Então, 4 tracinho heptanol. É assim que eu falo. Quando tiver no meio cicloheptanol, ah, mas eu quero escrever com H. Então você vai ter que colocar o tracinho, tá bom? Então, tá ali, ó. Se você chamasse esse aqui de carbono 1, o endereço do álcool ou da hidroxila continuaria mesmo, mas a metila receberia, tá, 6-metil e 2 é menor que 6. Então, a regra do menor número é que manda. Se empata, você vai para o outro. Então, aqui não pode. E aqui, ó, não há nem dúvida. Quando você vê uma hidroxila no ciclo e sabe que um dos grupos, tá, eles recebe a numeração 1 obrigatoriamente, esse é o carbono 1. Então, 1, 2, 3, tá? Então, vai ser 3-metil, tá? Então, 3-metil. E como é óbvio que o carbono 1 pertence à hidroxila, não há necessidade de indicar um ciclohexanol, porque é óbvio. Lembra? Descer para baixo, subir para cima, pleonasmo vicioso? É a mesma coisa aqui. É óbvio que a prioridade do carbono 1 é da hidroxila, então não há necessidade. Então, 3-metil, ciclohexanol, sem dúvida, tá? E, obviamente, você não vai optar fazer a leitura anti-horária, porque daria 5-metil-ciclohexanol, menor numeração, 3. Então, esquece, tá? Bom, aqui então nós temos aqui o carbono 1, tá na cara, é esse aqui, tá? Você poderia até, não, mas aqui também vai dar 2, aqui também é 2, tá? É indiferente para cá, né? Não, mas esse é o carbono 1, não tem dúvida. Se eu chamar esse aqui de carbono 1, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 a posição da hidroxila. E aqui é 2, então esse é o carbono 1. Então, esse é o carbono 1, 2, 3. No carbono 3 tem a etila, 4, 5. No carbono 5 tem o bromo. Então vai ficar o quê? 5 bromo ou 6 bromo. Ah, tá. 6 bromos, 4 etil, 2 heptano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo. 6 bromos, 4 etil e 2 heptanol. Tá? Aqui, ó, no ciclo, ó, eu já sei a posição do, do carbono 1. É essa aqui, ó, que está ligado à hidroxila. Agora, a única pergunta que você tem que fazer é se você vai fazer uma leitura horária ou anti-horária. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 2 é menor que 3. Então, a leitura é anti-horária. Então, vamos lá. Olha ali. 2 etil, 5 metil e ó, o número 1 não é necessário aqui. Por quê? É óbvio do óbvio que o carbono 1 pertence ao grupo que tem maior prioridade, que é o álcool, a hidroxila. Então, por isso, 2 etil, tá? 5 metil, leitura anti-horária, né? Ciclohexanol. De novo, eu sei qual é o carbono 1, é o que está ligado à hidroxila. A única pergunta é se é anti-horário ou horário. Então, ó, 1, 2, 3. Então, 3, 4. Então, seria 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 5. Entre 3, 4 e 3, 5, obviamente, 3, 4, né? O 3 empata, mas o 4
da leitura horária é menor que o 5 da leitura anti-horária. Então, tá? Como é metil, metil, então 3,4 de metil, ciclo pentanol, são 5 carbonos. Ok? Dê o nome sistemático dos compostos abaixo e indique, tá? Qual, quais álcools é primário, secundário ou terciário. Então, além de dar o nome, diga se ele é primário, secundário ou terciário, com vocês. Nomenclatura das aminas, tá? Então, essa é a, a, a mãe das aminas, tá? Que é a amônia, tá? Então, a amina é da amônia, vem da amônia. E aí, nesse caso, ó, conforme vai entrando grupos substituintes no nitrogênio, vai diminuindo o número de hidrogênios. Então, a gente tem uma amina primária. Reduziu o hidrogênio em relação à amônia. Essa é uma amina secundária. Reduziu 2 hidrogênios em relação à amônia. E essa é uma amina terciária. Reduziu 3 hidrogênios em relação à amônia. Tá? Então, a classificação da amina é em relação à amônia. Aqui, ó, deixa bem claro. Essa é uma amina primária. Ah, mas ela está ligada a um carbono terciário. Não importa. É a amônia que está. Então, reduzir o hidrogênio aqui é uma amina primária. Tá? Por exemplo, se eu tivesse um aleto, esse é um aleto, tá? Terciário. Ou, mais especificamente, um cloreto de alquila terciário. Por quê? O cloro está ligado ao carbono terciário. E esse álcool é um álcool terciário, porque está ligado a um carbono terciário. No caso das aminas, já não é o carbono que identifica se ela é primária, secundária ou terciária, mas quantos hidrogênios foram substituídos em relação à amônia. Ok? A nomenclatura comum da amina, como a gente já viu ali, ó, a amina, que é o grupo nitrogênio, né? Tá? E aí o resto você trata como grupo substituinte, então metilamina. Aqui, ó, então nós temos uma metila e uma propila, então, tá? Metilpropilamina ou metilpropilamina. Aqui nós temos duas etilas, então dietilamina, dietilamina. Aqui nós temos 3 metilas ligadas ao nitrogênio, então trietilamina. E aqui nós temos 2 metilas e uma 4, uma butila, tá? Então, butil, dimetilamina. E aqui nós temos metila, etila e propila, tá? Então, vamos só respeitar a ordem alfabética, né? Então, etil, metil, propilamina. Tudo junto, tá? A nomenclatura sistemática, assim como o álcool, o grupo amino, ele tem prioridade em relação ao hidrocarboneto. Então, o carbono menor, tá? O carbono 1 é aquele que vai dar a menor numeração para o grupo amino. Então, aqui, por exemplo, como ele está aqui ligado a esse carbono, então ele é o carbono 1 e ele vai dar a numeração 1 para o grupo amino, tá? Então, tá ali, ó, 1 butanamina. E aí, nesse caso, então, número de carbonos, tipo de ligação e amina. Ou, se quiser utilizar a outra nomenclatura, é butan 1-amina. Aqui, então, nesse caso aqui, ó,
carbono 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, esse é obrigatoriamente carbono 1, porque dá a menor numeração para o nitrogênio. Só que agora a gente tem um outro probleminha. Nós temos um probleminha que existe um grupo ligado ao nitrogênio também, tá? E aí, nós vamos ter a cadeia principal e um grupo ligado ao nitrogênio. Às vezes, ramificações da cadeia principal e grupos ligados ao nitrogênio. Então, para diferenciar um do outro, quando tiver grupos ligados à cadeia principal, eles serão identificados, endereçados por número. Quando tiver o grupo ligado ao nitrogênio, que pode ter até 2 grupos ali, além dele estar ligado na cadeia principal, que é a maior cadeia, tá? Ele vai receber a letra N. Então, nesse caso aqui, então, a gente vai ter o N-etil, tá? Então tá ali, ó, N-etil 3-hexanamina. Esse N ele é itálico, tá? Ele é itálico. Quando escrito, tá, no processador de texto. Ou, se quiser, N-etilhexan 3-amina. Aqui, ó, podemos ver, ó, a cadeia principal, ó, é essa. E no nitrogênio tem uma etila e uma metila. Ah, mas por que esse aqui na cadeia principal? Porque só tem 2 carbonos. Aqui tem 3, então tem que pegar a maior cadeia. Tá? Então, nós vamos ter duas, duas ramificações, ou 2 grupos ligados ao nitrogênio. Eles vão receber ambos o endereço N. Tá? Então vai ficar o quê? Ordem alfabética, N-etil, N-metil, tá? 1-propanamina. Propanamina. Ou N-etil, N-metil, propan, 1-amina. Não gosto dessa nomenclatura, tá? Bom, aqui, ó, de novo, ó, agora a gente tem grupo ligado ao nitrogênio e o grupo ligado à cadeia principal, tá? Obviamente, o da cadeia principal vai receber o endereço, tá? Número. E o do nitrogênio, a letra N, tá? Cloro. Metil, primeiro vem cloro. Então, 3 cloro, N, metil, 1-butanamina. Aqui o carbono 1 é obviamente esse, vai dar a menor numeração para o nitrogênio, tá? Aqui seria 1, 2, 3, 4. Então, temos uma ramificação na cadeia principal e um grupo ligado ao nitrogênio, tá? E ele é uma etila e aqui é uma metila. Então, N-etil, por causa da ordem alfabética, lembra que o N não entra na ordem alfabética, tá? N-etil, 5-metil, 3-hexanamina. Ainda aqui na nomenclatura sistemática, tá? Ó, esse é o carbono 1. Ao nitrogênio tem 2 grupos ligados e ainda na cadeia principal tem o bromo, tá? Então, ó, 4 bromo, NN, dimetil, 2-pentanamina. Às vezes o aluno pensa assim, não, mas se eu colocar só N de metil? Não. Se você colocar N de metil, a pergunta é, uma metila está no nitrogênio, e a outra metila está ligado em que cadeia? Você poderia ter uma das metilas ligada na cadeia principal. Ela teria um endereço na numeração. Então, para cada grupo substituinte, um endereço. Então, N dessa metila, N dessa metila. Então, N-metil, N-metil fica NN de metil 2-pentanamina. E no ciclo, mesma coisa do álcool. No ciclo, ó, você já sabe qual é a posição 1, que grupo está ligado na posição 1. Então, esse aqui é óbvio do óbvio, tá? E o óbvio do óbvio não se diz. Então, nesse caso, então, ó, na posição 2, nós temos uma etila e no nitrogênio temos uma propila, tá? Então, nós vamos ter o quê? 2-etil, tá? N-propil, ciclo hexanamina. E de novo, ó, não precisa dizer que o nitrogênio está ligado na posição 1 do ciclo, porque é óbvio. Óbvio é desnecessário dizer, tá? E aqui, ó, o nitrogênio ele está ligado a 4 grupos e tem uma carga positiva. E ainda tem um contraíl hidróxido.
Nesse caso, nós não temos mais uma amina, tá? Nós temos um sal de amônio, tá? Um sal de amônio. Então, nesse sal de amônio, você vai tratar todos os grupos como ramificações, como substituintes e o amônio. E, obviamente, nomenclatura de sal é o quê? Hidróxido de tetrametilαμônio, tá? Junta tudo. Então, esse é o sal de amônio. Assim como aqui, ó, cloreto de. Aí tem duas metilas, uma etila e uma propila, tá? Então, tem que colocar isso aí em ordem alfabética, né? Cloreto de etil, tá? Dimetil, propil, lamônio. Tá aí, tá? Nossa bibliografia utilizada, Paula Bruce, volume 1. Eucaristopos Acouches. Obrigado pela atenção em grego. E Soli Dio Glória.